partidos que estão na oposição, no fundo, eles ou ganham robustez através dos municípios, ou ganham robustez, ou pretendiam ganhar esta robustez através, tanto dos governos ou da descentralização distrital. Eu penso que é legítimo, se nós formos a olhar um pouco para aquilo que acontece no mundo, muitos dos dirigentes chegam ao poder através, tanto, da base. António Costa, em Portugal, foi presidente da Câmara Municipal de Lisboa, depois ascendeu, portanto, ao cargo de governador. Estes são verdadeiros viveiros. É por isso que eu, principalmente, defendo aquilo que já acontece em Portugal, que mesmo os edis têm que ter um mandato definido. Não pode concorrer 2, 3, 4, 5 vezes para o cargo de edil. Isto faz com que não haja possibilidade de surgirem novos líderes, de surgirem novas lideranças ali. Por quê? Porque quando a pessoa está há muito tempo no poder, ela depois cria, como eu vou dizer, situações de clientelismo, etc., em que mesmo que esteja a fazer uma má governação, dificilmente você lhe tira de lá através do voto. Então, esta é uma situação que, na minha ótica, levou os partidos políticos a contestarem esta questão do adiamento das eleições, porque ganhar a nível central para a presidência da República, etc., é bastante difícil. Então, podiam aqueles começar, de alguma forma, a assumir um determinado protagonismo, aprenderem a governarem assim, pudessem ir crescendo naquilo que é a sua pretensão de chegar ao poder, chegar à presidência da República, chegar ao governo. Isto aqui falhou e vai falhar claramente. Hoje criou-se a primeira comissão, que é o CRED, que, pronto, a priori eu pelo menos sabia qual era o resultado que dali havia de aparecer, que era mesmo dizer que não há condições para a realização das eleições distritais. Não sei se isto é legítimo, se não é legítimo, se existem estas condições, se não existem estas condições. Eu penso que a própria comissão produziu um documento e que todos nós tivemos acesso e lemos esse documento e dali podemos tirar as nossas conclusões. Se aquilo que foi dito é aquilo que nós achamos como cidadãos, se de fato aquilo espelha a realidade. Produzida esta comissão, depois agora estamos na segunda comissão, aliás, que é o pré-molde. É que já queremos começar a discutir um modelo de descentralização. Isto devia ter sido discutido antes. Devia ter sido a primeira coisa a ser discutida. E não criar-se várias cremodes, não sei quantas comissões disto, mais aquilo, para depois recuar. Isto é um recuo, praticamente, que está-se a fazer com a criação desta nova comissão, que é importante, claramente, porque precisamos de ter um modelo de descentralização no Moçambique. Foram olhar, por exemplo, para Portugal. Portugal já ensaiou vários modelos ao longo dos anos e nenhum deles foi aplicado até agora, de regionalização. Portanto, está a ser discutido há mais de 20 anos isso em Portugal e depois. Nós não discutimos nada neste país. Foi com base em entendimentos políticos que se chegou a colocar este dispositivo na Constituição de marcar as eleições distritais com data. Portanto, é isto que nós, de alguma forma, queremos aqui discutir com os nossos convidados. Esta não é a primeira auscultação que nós fazemos, entre aspas. Começamos em Nampula, depois fomos à Beira e hoje estamos aqui em Quilimane. Então, eu vou terminar por aqui, porque o importante não é o que vou dizer, é aquilo que vocês vão debater, e é isto que nós pretendemos depois sumarizar e levar aos órgãos competentes e dizermos que temos esta posição que foi trazida da província X, da província Y e da província Z. Por isso, desejo a todos um bom debate e, mais uma vez, bom dia. Muito obrigado, Dr. Baltazar, pelas notas de abertura. Posto isso, vou convidar o Dr. Ivan Maus, pesquisador do CIP, para fazer a sua apresentação sobre as notas conceituais relativas à viabilidade das eleições distritais. Ivan Maus, tenha bondade.
em 15 minutos para fazer a sua apresentação. Muito bom dia a todos. Agradecer pela presença do público aqui na sala para a discussão à volta de um tema de bastante relevância para os moçambicanos. Afinal de contas, estamos a falar sobre descentralização, que significa devolver o poder ao povo. E a minha apresentação basicamente vai se fundar em fazer um enquadramento conceitual sobre o debate à volta da viabilidade ou não das eleições distritais marcadas nos termos da Constituição da República para outubro de 2024. Isto acontece no momento em que a Assembleia da República, nos próximos dias 3 e 7 de agosto, vai se reunir em sessão extraordinária para a discussão, entre outras matérias, sobre o adiamento destas eleições. Nós bem sabemos que essa pretensão partiu, na verdade, de uma proposta que foi submetida pela bancada parlamentar da Frelimo, que, tendo dito que se baseou nas informações contidas no relatório da Comissão de Reflexão sobre a pertinência dessas eleições, a CREP, neste caso, chegou à conclusão de que as eleições não eram viáveis, razão pela qual pretende fazer a alteração do artigo 311 no seu número 3. Como resultado da revisão constitucional que nós tivemos em 2018, Moçambique passou a contar com 3 níveis de descentralização. Primeiro, a descentralização de nível municipal, que já existe desde 98, e, em segundo lugar, a descentralização de nível provincial, que existe desde 2019, quando nós tivemos as primeiras eleições, não é? Para a eleição do Conselho Provincial, e, por fim, a descentralização de nível distrital, que é essa que teríamos no próximo ano, ou teremos no próximo ano, porque não se sabe se de facto a alteração da Constituição da República vai acontecer ou não. Entretanto, o debate sobre a viabilidade ou não das eleições começa justamente em maio do ano passado, quando o Presidente da República, numa reunião particular do Fórum de Frelimo na Matola, lançou o desafio para que o povo moçambicano refletisse se de facto as eleições marcadas para 2024 a nível de distritos eram viáveis ou não. O mesmo discurso voltou a ser repetido pela mesma pessoa, no caso do Presidente da República, em agosto de 2022, numa reunião que houve em Nampula, que foi conhecida como Conferência Nacional da Descentralização, em que ele lançou o debate para que se refletisse se de fato as eleições eram viáveis ou não. E o mesmo aconteceu já em dezembro, quando se dirigiu à Assembleia da República para a leitura do informe anual, não é, sobre o Estado Geral da Nação, em que lançou mais uma vez o debate ao público e disse que seria criada uma comissão que teria a missão de refletir se as eleições eram viáveis ou não e, no fim de tudo, emitir um relatório. Sucede ainda que a própria Assembleia da República, em janeiro do ano passado, recebeu uma proposta do Partido Renamo para que se criasse uma legislação que permitisse a viabilidade das eleições. Porque o que acontece é que não há ainda uma legislação que torna viável as eleições distritais. Porque, apesar de estarem previstas na Constituição da República, era necessário que existisse uma lei ordinária que pudesse indicar de que maneira esses órgãos seriam eleitos e qual seria o modelo a ser adotado a nível distrital. Entretanto, não existe essa legislação, ela não propôs. Entretanto, a Assembleia da República excluiu essa proposta daquilo que seriam os trabalhos normais das sessões que se seguiam. Notamos ainda que o próprio relatório que foi feito pela CRED, essa comissão de reflexão sobre as eleições distritais, que era pelo governo, teve problemas. Primeiro, em relação à legitimidade das pessoas que faziam parte dessa comissão. Ou seja, acredita-se que foram indicadas pessoas que, na verdade, só deveriam legitimar aquilo que era a posição que já vinha sendo apresentada por parte do Presidente da República e também por parte dos membros do seu partido, a Frelimo neste caso. Razão pela qual não se envolveu partidos da oposição, não se envolveu sociedade civil de forma representativa. E, em segundo lugar,
esta mesma comissão só realizou trabalhos de auscultação a nível das capitais provinciais, ou seja, não envolveu os distritos na sua totalidade. Este país tem um número total de 154 distritos. Portanto, se nós queríamos discutir se as eleições eram viáveis ou não, era importante que essa comissão, sendo ela criada pelo governo, tivesse garantido que todos os distritos fossem ouvidos. Mas só se ouviu apenas as capitais provinciais, o que desde logo coloca em dúvida a sua legitimidade em termos de representatividade territorial. Em terceiro plano, é que quem fez a leitura do relatório final desta CREB foi a ministra da Justiça, que nos termos do decreto que cria a CREB tinha apenas missão de garantir a logística da comissão. Entretanto, foi a mesma que, no fim de tudo, fez a leitura do relatório. E um dado curioso é que no dia da leitura deste relatório, a ministra mostrou-se fechada para responder às perguntas dos jornalistas presentes naquela sala. Se recordam, as televisões nacionais, inclusive as rádios, reportaram que no próprio dia do lançamento do relatório não houve espaço para perguntas e respostas. A ministra simplesmente disse que haveria uma ocasião apropriada para que as pessoas colocassem perguntas, mas tal ocasião não houve. E mais do que isso, essa mesma CREB só teve um mandato de 15 dias. E 15 dias para escutar todo o país seria um exercício quase que impossível. E, por se mostrar que de facto a CREB foi um fiasco, o governo acabou por criar a CREMOD, que na verdade já tem um mandato de 2 anos, disse que tem maior nível de abrangência em termos de público que vai participar. Portanto, o que mostra, logo a partir daqui, o debate sobre as eleições distritais ainda é um debate recente e problemático. O que acontece é que os partidos de oposição, sobretudo aqueles que têm assento parlamentar, creem que as eleições são viáveis. E sendo elas decorrentes de um comando constitucional, não se pode, por conta de vontade política de um certo partido, se adiar as eleições. Portanto, estão previstas na Constituição da República, logo é importante que as mesmas sejam realizadas. E dizem ainda que essas eleições decorrem dos acordos de paz que houve no passado, sobretudo em 2019. Logo, adiar as eleições é colocar em causa a paz dos moçambicanos. Então, estamos diante de uma situação em que temos prós e contra a realização dessas eleições em 2024. Só que o grande problema que se coloca aqui é que a proposta de revisão da Constituição da República determina que as eleições distritais, que não serão em 2024, de acordo com a sua proposta, poderão ser realizadas quando as condições estiverem efetivamente criadas. Entretanto, isto nos coloca uma situação em aberto. Quais condições? E quando será? Bem dizia aqui o Dr. Baltazar que um dos grandes erros foi ter colocado lá data para a realização das eleições, em 2024. Talvez, se não tivesse lá datas, nós teremos uma sala como esta a discutir se as eleições são viáveis ou não. Entretanto, essa proposta, que também vai ser submetida, abre um outro problema, porque apenas diz condições. Quais condições? Humanas, técnicas, geográficas, temporais, não se sabe. Logo, esperamos que deste debate nós possamos colher subsídios com vista a suportar o relatório que o CIP pretende submeter na Assembleia da República para que, nessa sessão que vai ser discutida entre os dias 3 e 7 de agosto, possam ter subsídios daquilo que é a percepção da província da Zambésia. E este evento, como disse o Dr. Baltazar, acontece depois de termos ouvido a cidade de Maputo, de termos ouvido a cidade de Nampula e também de ter ouvido a cidade da Beira. E por que razão escolhemos esses lugares? Por acreditarmos que são centros que, de alguma maneira, comportam alguma diversidade política, são centros que têm uma população, diga-se de passagem, elevada, e por essa razão achamos que era importante que o processo da explotação pudesse envolver esses lugares. Portanto, em linhas gerais, eu vou parar por aqui, porque, como bem se disse, não é para nós apresentarmos nossas posições, mas sim para poder escutar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Ivan Maus, pela sua organização. O Dr. Ivan aqui apresentou como pontos essenciais a gênese e o percurso do debate público sobre a viabilidade das eleições distritais. Apontou aqui alguns problemas que têm a ver com o relatório que foi apresentado pela CRET, problemas ligados à auscultação, que não foi abrangente, e também pela falta de legitimidade decorrente da pouca representatividade territorial verificada na auscultação que foi feita pela CRET. Dr. Ivan conclui que o debate sobre a viabilidade das eleições distritais ainda divide opiniões. E é por essa razão que o Centro de Integridade Pública está aqui para ouvir as vossas opiniões, que serão depois compiladas num relatório que será apresentado à Assembleia da República. E fez-se luz. Finalmente temos aqui a corrente elétrica depois do tempo às escuras. Gostaria de convidar agora o ilustre Abrão Macete, que representa a Associação Cidadãos de Moçambique, para fazer a sua apresentação. Tem como tema a relevância da figura do administrador na governação distrital, uma análise a partir da realidade da província da Zambésia. Ilustre Abrão Macete, tenha a bondade. Bom dia a todas, bom dia a todos. As notas introdutórias aqui, que até que eu tinha reservado para trazer, já foram arroladas. Eu apenas trago a essência da figura do administrador, portanto, no distrito. Se nós formos a vasculhar a lei dos órgãos locais do Estado, havemos de encontrar que o administrador tem poderes sobre a área e sobre os serviços que se subordinam à administração do distrito. Se formos a ver também, notamos que o número de distritos que nós temos em Moçambique supera ao número de municípios que temos. Significa que o poder do povo está reduzido. Temos muita população nos distritos e pouca população nas autarquias. Portanto, a voz do povo ao nível dos distritos onde não tem autarquias, ou mesmo em autarquias, em distritos que têm uma pequena, entre aspas, chamam assim, ilha chamada autarquia, aquele povo que está fora da área autarquizada já não tem o poder de falar qualquer coisa, de se manifestar do mesmo jeito que se manifesta o povo que está dentro de uma área municipal. Nós temos experiência cá em Quelimane, onde a população de Maquival, a população de Magal, só para citar as áreas mais próximas, dentro do território de Quelimane, que gostariam de ver a extensão do território municipal para lá. Então, para estas populações que foram, entre aspas, negadas este direito, com esta pretensão que existe de realizar eleições para administradores, eram vistas como uma esperança para o povo daquelas áreas territoriais ter o poder, ou ter o mesmo poder que tem aqueles que estão na área autárquica. O que é que nós estamos a ver atualmente? O administrador é aquele que é nomeado pelo Presidente da República. E qual é o resultado desta prática? O administrador é um simples, é um sublime recipiente
e canalizador das decisões superiores. E até diz, recebi ordens superiores. Portanto, aquilo que se vive neste momento, o senhor administrador, que devia ter poderes sobre determinada área, sempre simplesmente funciona como, repito, recipiente e canalizador das decisões superiores. Não quero aqui, senão vão dizer onde é que vive, mas há situações em que se assiste alguns investidores chegaram lá a dizer que foi enviado do distrito para implementar um projeto feito de nível superior. Portanto, quando houve esta luz, ainda existe, que não está apagada, é uma esperança para o povo moçambicano de poder escolher aquele a quem eles pretendem que sejam dirigentes daquela área. Pode ser, atualmente, a figura do administrador é uma figura, sim, legal, porque legalmente foi constituída, mas o administrador deve ser legítimo, aquele que é abraçado ou que espelha o resultado da esperança daquele povo a quem ele representa. Nesta filosofia de que recebi ordens superiores, até de acordo com ordens superiores, a autoridade do administrador atualmente está diluída em águas turvas de ordens superiores. Portanto, a viabilidade das eleições, na voz dos cidadãos de Moçambique, ela deve acontecer. Sabemos que há dificuldades aqui, do mesmo jeito que existiram dificuldades para as eleições autárquicas acontecerem, as mesmas dificuldades para a eleição, as eleições provinciais, mas elas devem acontecer. Para terminar, adiar a eleição de administradores na ótica da Associação Cidadãos de Moçambique seria como um aborto a um feto que temos a consciência de que, se este bebê crescer, vai poder desenvolver e contribuir para o desenvolvimento da família. Neste caso, que se realize, é a nossa ideia, que sejam realizadas as eleições para os administradores distritais. Portanto, é a linha de pensamento que nós trazemos aqui, que é constitucional, portanto, e não podemos adiar aquilo que também foi o fruto de muito trabalho dos moçambicanos, que é a própria Constituição da República. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Muito obrigado, ilustre Abraão Macete, pela sua apresentação. Essencialmente, o ilustre Abraão deixou aqui ficar a representação da Associação Cidadãos de Moçambique, a ideia de que o atual figurino de governação em que o administrador é nomeado torna esta figura um mero recipiente e canalizador das decisões do poder central. O ilustre Abraão Macete conclui que é necessário que sejam realizadas as eleições distritais em 2024, porque a figura do administrador, na sua ótica, representa o espelho das necessidades do povo a nível distrital. E é por essa via a ponte que melhor pode ajudar na resolução dos problemas que
que se vivem no distrito. Posto isto, eu gostaria de devolver a palavra aos donos da casa. Porque, de facto, este debate é mais para colher a vossa opinião relativamente à viabilidade das eleições distritais. Queremos aqui saber se temos condições políticas, económicas, jurídicas para a realização destas eleições ou não. E se não há condições, quais são os impedimentos para a efetivação destas eleições? E se há, quais são os argumentos a favor? Portanto, este é o momento para que vocês, como cidadãos da província da Zambésia, possam expressar a vossa opinião sobre este importante tema para a governação do país. Eu gostaria de pedir a intervenção dos convidados para que possam expressar-se livremente. Este não é um debate político, é mesmo para expressarmos as nossas sensibilidades. Não é um debate acadêmico, é mesmo para expressar a nossa opinião em relação à viabilidade ou não das eleições distritais em 2024. Deixo agora a palavra aos convidados. Solicito. Ok, temos a indicação de que há a primeira mão levantada ali. Pode dizer o seu nome e a organização que representa. Peço, por favor, que fique de pé para que possamos ver o seu rosto. Bom dia. Meu nome é Josué Tambara. Eu trabalho para a TAI, é uma empresa de consultoria. Bom, mas não vou falar em nome da TAI, eu vou falar em nome de Josué Tambara como cidadão. Então, eu tenho muitos pontos, mas vou tentar resumir. Primeiro, eu gostaria de falar do seguinte. Um dos pilares de paz positiva é livre fluxo de informação. Eu prefiro deixar um dos pilares de paz positiva é livre fluxo de informação. Portanto, deixar que haja uma auscultação sobre eleições distritais é permitir o fluxo de informação e, consequentemente, abre um espaço para o outro pilar de paz positiva, que é respeitar os direitos dos outros. Portanto, nessas plataformas de auscultação, alguns cidadãos teriam um espaço para poderem expressar-se e colocar aquilo que é o ponto de vista deles. Sobre as eleições distritais, eu vou me aliar ao que o Macete debruçou. Nós temos distritos que são liderados ou governados pelos administradores, mas também temos municípios. Depois nós temos ouvido, ora, o governo tem dinheiro, ora, o governo não tem dinheiro. Este ano vai se realizar a eleição dos edis. Próximo ano vai se realizar a eleição do presidente da República, o governador e os legisladores. Se nós pensássemos em municipalizar todos os distritos no território nacional, nós iríamos minimizar os custos que o povo ou o país tem com as eleições. Realizar a eleição é uma despesa enorme.
nós precisamos de municipalizar os distritos. Portanto, um distrito como Nicoadar pode ter apenas um presidente do município. E extinguimos isso de administrador. Extinguir mesmo isso de administrador. Quilimane, temos aqui o edir, temos o administrador. É uma despesa. Cada uma dessas figuras tem o seu elenco. E nós, como cidadãos, temos que pagar com o nosso imposto. Aquele elenco do administrador, pagar com o nosso imposto o elenco que está no município. Desperdício. Desperdício. Temos muito desperdício. Portanto, sobre a viabilidade da eleição do administrador, como não houve auscultação, foi só um arranjo político de duas pessoas que sentaram numa mesa e concordaram que tem que fazer isso, o caldo foi entornado, mas aqui trata-se dos interesses do povo. Portanto, por mais que tenha sido tornado esse caldo, nós temos que ter as eleições dos administradores distritais, ceteris paribus, mantendo o resto constante. Despesas, enquanto custa, sempre vão existir. Mas o interesse que está aí é o interesse do povo. Então, temos que ter essas eleições. Obrigado. Tem aqui faça chegar o microfone a segunda fila. Aqui temos a primeira intervenção feminina. Encorajamos bastante que eles falem sobre esses assuntos que mexem com o país. Como sou professora, estou habituada a chamo-me Silvia Soares, estou aqui a representar a UCM e vou deixar o posicionamento, acho que é mais pessoal, porque não posso assumir um posicionamento institucional. O que eu posso dizer é que quando a CRED veio à Alemanha e trouxe-nos a proposta de alteração da data dos... Nossa proposta não, vinha estudar se deveria se alterar ou não as eleições distritais. Nós lemos o documento que eles traziam e chegamos à conclusão que seria extemporâneo discutir a alteração ou não das eleições, pois já estava na Constituição e tiraria a segurança jurídica daquilo que nós conhecemos do direito. Devemos sempre garantir que as leis são cumpridas na sua íntegra. E, apesar de ter sido um acordo de cavalheiros, a ideia de se manter as eleições distritais, nós temos também no direito que os acordos devem ser feitos na boa-fé. E se o acordo é feito na boa-fé, devia-se evitar, depois de fazer um acordo, colocar na Constituição, vir-se depois de propor-se para que esse acordo seja alterado. Essa é a posição que eu acho que deveria ter sido tomada por quem assinou o acordo, quem colocou na Constituição, deveria evitar hoje trazê-los para o debate, algo que não nos chamaram antes para discutirmos se era viável ou não as eleições, e depois querer ferir um acordo que já estava pré-estabelecido e ainda retirar a segurança jurídica da nossa lei fundamental. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado, professora Silvia, pela sua intervenção. Vamos seguir agora para outra intervenção. Diga o nome e
seu nome e a organização que representa. Muito obrigado. Meu nome é Jorge Laueto, professor e membro da Assembleia Municipal na cidade de Lima. Queria antes agradecer pela permissão de contar e dizer o seguinte, que estou muito desapontado e queria mesmo apresentar os meus sentimentos de pesar por esta notícia de adiamento das eleições distritais em Moçambique, pois isso acaba ferindo a sensibilidade e legalidade que reside no povo. E queria ainda recordar aos participantes deste evento que as primeiras eleições distritais foram previstas em 2018, de acordo com o número 3 do artigo 311 da Constituição da República, republicada pela Lei número 1/2018, de 12 de junho. De lá para cá, já passa muito tempo, aproximadamente 5 anos. O governo tinha muito tempo mesmo muito suficiente para criar as ditas condições para que essas eleições tivessem lugar. Se não o fez, é por negligência e fez de uma forma dolosa. De acordo, aliás, desde 2018, e as primeiras eleições distritais foram previstas, o governo não mostrou interesse de prepará-las financeiramente. Mas, em 2013, preocupou-se com as dívidas ocultas que vieram enfraquecer a economia moçambicana. As eleições distritais devem, no meu entender, serem realizadas, porque ajudarão as populações que vivem nos distritos a saborearem os novos modelos de governação descentralizada. Tudo o que está previsto pela lei é fruto de acordo entre a liderança da Renamo e o governo da Frelimo. Então, não pode ser hábito do governo moçambicano violar sistematicamente os memorandos de entendimento e acordos. E ainda mais, queria recordar aos caros compatriotas que, nos termos do número 1 do artigo 2 da Constituição da República, a soberania reside no povo. Portanto, não reside em um grupinho de pessoas, muito menos em um único dirigente. O dirigente deve, ao mais alto nível, deve também subordinar-se à Constituição da República, que é a lei mãe deste país. E o número 2 do mesmo artigo, portanto, refiro do artigo 311, diz que o povo moçambicano exerce a soberania segundo as formas fixadas na Constituição. E o número 3, ainda do mesmo artigo, diz que o Estatuto subordina-se, aliás, o Estado subordina-se à Constituição e funda-se na legalidade. As perguntas que gostaria de colocar são as seguintes. Já que o número 1 do artigo 2 da Constituição da República diz que a soberania reside no povo, por que é que o governo de Moçambique, que muito bem domina a sua própria Constituição,
não foi consultado antes de tomar essa decisão de adiamento dessas eleições. Por que não houve essa consulta? O número 3 do mesmo artigo diz que o Estado subordina-se à Constituição e funda-se na legalidade. O Estado moçambicano, representado pelo presidente do próprio país, penso que está violando sistematicamente aquilo que é a lei da República de Moçambique. Então, para finalizar, eu era de opinião, mais uma vez, dizendo que as eleições distritais para indicação, eleição dos administradores devem acontecer neste país. Não tenho mais nada a dizer. O meu muito obrigado. Muito obrigado, Carlos Jorge. Agora, após a indicação, temos a indicação aqui do Virgílio Barroso. Já levantou a mão para apresentar a sua opinião. Virgílio, diga a que organização pertence. Sou estudante do quarto ano, curso de Direito, no estado da UCEM, Faculdade de Ciências Sociais e Políticas. Muito bem, Virgílio. Bom, quanto às condições pertinentes a se realizar as eleições distritais, nós tivemos um debate semelhante, né, com a comissão da CREB, onde analisamos vários aspectos. Um deles que foi aqui referido, que são as condições jurídicas, que isso não suscita dúvidas para ninguém, né, porque a própria lei já dá essas condições e até invoca datas, né? No número 3 do artigo 311 da Constituição. Bom, participo deste tipo de debate, debates com este tipo de agenda, com um bocadinho de tristeza, porque na Faculdade de Direito nós temos uma máxima que chega até a ser um princípio, né? Que é o dura lex et lex. Por mais dura que a norma seja, é a norma, ela tem de ser cumprida, né? Quanto a isso, se nós formos a violar sistematicamente a norma fundamental de uma Constituição, estamos a tratar como se fosse um regulamento, um decreto, obedecendo essa hierarquia das normas, nós estaremos a ferir aquilo que é a sensibilidade do povo. Falo do direito, dos direitos, dos deveres e da garantia dos próprios administrados, né? Neste caso, que somos nós. Portanto, a nossa Constituição não pode vir a favorecer um punhado de pessoas, né? Porque, na minha opinião pessoal, este tipo de debate só vem criar condições para acomodarmos uma parte da elite, né, que já se mantém lá, altera as normas para o seu próprio benefício, sem obedecer aquilo que são os deveres, as garantias, os direitos vigentes na nossa lei fundamental, neste caso que é a Constituição. Portanto, se a norma foi prescrita, eu creio que o legislador não partiu do acaso. Houve um consenso, embora que não foi feita uma explotação idêntica a esta, mas houve um consenso, um acordo, como dizia a doutora Silvia, e este acordo deve ser cumprido, né? Existe também uma outra máxima que poderia aqui chamar a colação, que é o Pacta Sunt Servanda, né? A norma, os tratados ou os acordos devem ser cumpridos, né? Esta é a norma máxima do direito. Nós não podemos ferir esta questão sistematicamente. De 5 em 5 anos alteramos algum preceito da Constituição. 5 em 5 anos a questão deve ser revista, né? Parece que estamos a brincar com questões muito sensíveis e que o principal lesado nessas questões seremos nós, como os administrados, né? Então, no meu ponto de vista pessoal, uma outra questão, desculpa,
quanto à questão, discutia-se até da questão econômica ou financeira quanto aos pagamentos e aos custos. Isso também não seria nenhuma novidade, correto? Nós, agora, atualmente, temos os administradores distritais. Ganham salários, têm as suas mordomias. Não custa nada só mudar esta figura, não é? Deixamos de ter um órgão nomeado e passamos a ter um órgão eleito pelo povo, né? Então, a minha opinião vai se cingir neste tipo de raciocínio. Muito obrigado pela atenção. Nós encorajamos vivamente a participação das mulheres neste debate. Sintam-se inspiradas pelo exemplo da professora Silvia. Sim, caro Pedinho. Muito bom dia, presentes. Primeiro agradecer Centro de Integridade Pública CIP esta consulta em volta desta demanda constitucional que o país está vivendo. Agradecer por terem escolhido a província da Zambésia, cidade de Quilimane, e dizer muito obrigado a algo que acabou o CIP em volta desta matéria. Eu sou professor, não posso falar assim? Então, estava dizendo eu que muito obrigado, CIP, por algo que atingiu em volta desta matéria. Eu, de nome pessoal e do registro, Betinho João Jaime, professor, estudante, membro da Assembleia Provincial, mas aqui estou a representar o Partido Renamo. Mas queria deixar bem claro que as minhas intervenções vão ter que selecionar o que dá para questões políticas e o que dá como eu, estudante e professor. Ilustres, nós tivemos um exercício igual a este há dias atrás, com a primeira comissão da Assembleia da República. E eu, pessoalmente, em volta desta matéria, estou muito triste e lamento. Se me permitissem, queria trazer um bocadinho da resenha sobre constituições de Moçambique. Quando proclamou-se a independência em 25 de junho de 1975, acabava de ser aprovada a primeira Constituição de 19 de junho, na Praia de Tofo. A primeira Constituição monopartidária. Um bloco muito pequeno. Aquela Constituição foi vivendo conosco. Chegamos a quando da realização do terceiro Congresso da Frelimo, que transformou o Movimento Libertador Frelimo em partido. Quero deixar bem claro. A Frelimo foi fundada em 64 e transformada em partido em 1977. Temos que estar bem claro nisso. Aquela Constituição foi vivendo conosco. Foi no mesmo ano em que é criada a primeira Assembleia que nós tivemos popular, a Assembleia Popular. E tivemos lá Marcelo dos Santos como presidente da Assembleia, Marcelo dos Santos. Infelizmente Deus o tem. Em 1984, tivemos a assinatura do Acordo de Incomato. Samora Machel negociava com a África do Sul para que desestabilizasse a Renamo. Mas no fundo, era uma comissão criada pela Renamo, que estava na África do Sul,
a negociar com o governo de Samora Machel para o fim da guerra. Percebamos bem isso. O que levou a guerra a prolongar? Porque Samora Machel disse, não estava a negociar com a Renamo, mas com os patrões da Renamo. Fiz parte deste processo, não das negociações, mas da guerra participei. Aquilo levou o movimento na altura da Renamo a ficar chateado. Eu posso vos dar um de alguns generais que haviam sido chamados para Gorongosa porque já havia previsão do fim da guerra em 1984. A guerra se intensificou. Em 1990, aliás, 1988, 89, o que ficava por acabar com Moçambique em termos de guerra eram as cidades e pequenas vilas. E podíamos citar Maputo, era Maputo e Matola. Mas Matola já havia sido atacada em 1983 e 84. Aqui na Zambésia era Quilimane e Mucuba. Mas Mucuba já estava sob o alvo. A Frelimo tinha perdido 94, 95% da guerra. Tinha uma metade assim. Forçou o governo da Frelimo a realizar 2 congressos simultâneos, o 5º e o 6º, em 1989. Em 1990, aliás, em 1989, a Frelimo passa em todas as províncias, na altura o presidente era Joaquim Chissano, a fazer consulta sobre a próxima Constituição, porque há quem dizia que queria multipartidarismo. Estava a referir a Renamo. Muitos, como não entendiam, negavam deste processo. Mas a guerra pressionou, em 1990 tivemos a Constituição multipartidária. Fomos até 1990, fomos até mais lá para frente. O processo da Revolução Constitucional em Moçambique é longo e é complexo. Mas para mim, na atualidade, é de que a Constituição atual, que traz o número 3 do artigo 311 sobre eleições distritais, apesar de que é um consenso político, tínhamos que cativar, avançar com o processo. E eu pergunto, na altura em que a Assembleia da República aprovou este número, este artigo, os distritos não tinham condições? Na altura em que estavam a aprovar, os distritos não tinham condições? E hoje, onde é que foram as condições? São móveis as condições? O Conselho Jurídico do Presidente da República, depois da aprovação da República, da Assembleia da República, o documento não é implementado de imediato. Vai ao Conselho Jurídico do Gabinete do Presidente da República para ler e ver se não está a contrariar ou não fere os interesses do povo moçambicano. O Conselho Jurídico disse: está tudo conforme, senhor Presidente. Pode assinar e manda publicar. Mandou publicar. O Conselho Jurídico e o Presidente da República, na altura, não viam que os distritos não tinham condições? Ou viam que tinham condições? Sabe por que a Frelimo assinou e hoje está a voltar? No âmbito político. Na altura, a Renamo tinha suas bases. A Renamo tinha aquela última arma que entregou no dia 15 de junho. Esta foi a Constituição que a Frelimo e o seu governo teve medo. Constituição de medo de arma. Vamos falar assim. E que é errado. Nós temos Constituição por medo e Constituição sem medo. Este assunto de brincar com a sensibilidade do povo começa quando a Renamo entrega 11ª base das 16 que tinha, ficando com 5. Eu não sei se estão a ver onde estou a passar. Ficando com 5 bases,
é quando começa a surgir vozes. Ah, não, isto, não temos isto, não temos isto, não temos aquilo. Que é errado. Tudo o que faz é do seu belo prazer. Porque tem a maioria na Assembleia da República. Temos que ser claros nisso. Vamos voltar para 1998, que entre as primeiras eleições autárquicas. Tivemos um caso igual. Ah, não serve, não serve. Começamos com 23 distritos, 10 cidades e 13 vilas. Segundo mandato, mais 10. Assim fomos andando. E começamos a perceber a população de que, afinal de contas, este sistema é melhor do que aquele de nomear as pessoas sobre nossa alçada. Começamos a ver a evolução de alguns distritos, algumas vilas, algumas cidades autárquicas. A evoluir, diferentemente de um distrito onde estava denomeado. Se dizem que os distritos não têm condições, sim senhor, então vamos arrancar com os distritos que têm condições. Será que são os 154 que não têm condições? Alguém que diga. Quelimane não tem condições, Mucuba não tem, Maputo não tem, Matola não tem, Quamba não tem, Montepuez não tem, Pemba não tem. Então vamos arrancar com 44 ou 53 distritos para darmos como experiência. Se tudo não vai, temos que ter isso. Se isso não tem, vamos a tudo. Aliás, mesmo em 1986, 96, diria, quando estava-se a discutir o processo de autarquias, era na generalidade, para todos os distritos. Para quem esteve nessa altura. E quando a Frelimo disse que os distritos não estão em condições, então vamos para as capitais e algumas vilas. E assim aconteceu. Se eu minto, alguém que me corrija. Esta é a minha posição primeiro. Se não há condições para todos os distritos, então vamos para os distritos que têm condições para elegermos os administradores. Falou-se aqui da CRED. Para mim, CRED não deixa de ser um conjunto de milicianos a favor do governo do dia para caçar a vontade do povo e alimentar seus interesses. Eu tive o relatório da CRED, diz assim: nomear administrador onde o partido da oposição ganhar. E eu coloco a seguinte pergunta: Moçambique tem eleições para a oposição ganhar? Logo, o imperialismo democrático em Moçambique não vai deixar nenhum distrito seja ganho pela oposição. É mentira. Vamos ter piores eleições que tivemos em 2019 só para tudo voltar ao governo do dia. Por isso que eu digo que CRED foi um conjunto de milicianos inteligentes psicológicos para capturar a vontade do povo e entregar quem é de direito. Que é errado. Hoje estamos a falar de Cremodo para 2 mandatos. Brincaram conosco. Chama-se brincar conosco. Então, neste preciso momento, as eleições devem existir. Na minha proposta, como eu acabei dizendo, esta é a minha opinião pessoal. Caros dirigentes do CIP, infelizmente não tem tempo. Eu diria, vão a Mucuba, vão a Gurui, vão ver como é que os distritos estão a viver. Os distritos não estão a dirigir, estão sendo dirigidos. Nós queremos direção daqui. O que eu esperava neste momento era discutirmos lei de probidade pública para tirarmos algumas coisas que não andam bem. Não há condições para a eleição dos administradores distritais. Há condições para mantermos com a representação do Estado nas províncias. Quantos diretores provinciais estamos a pagar agora? Temos diretor provincial de Economia e Finanças, Serviço Provincial de Economia e Finanças, e temos diretor provincial de Economia, aliás, de Finanças. 2 são pagos em um mês. Aqui uma verba. Esta verba, se estivesse só num lado, nós teríamos a diminuir.
as despesas. Diretor do Serviço Provincial é uma coisa ligada à saúde e diretor provincial de saúde. E eu pergunto, qual é o coronavírus que este trata que o outro não trata? Ou o diretor provincial de saúde trata corona e o outro trata vírus. E esses dois têm orçamentos do Estado. Despesas dispersas. E não estão a gerir, aqui águas são cortadas, cortando dinheiro. Isso por quê? Ainda mais vos digo, a criação de representação do Estado nas províncias deu vantagem excessiva à corrupção. A corrupção cresceu. Porque aqueles que estão lá estão cientes que a qualquer momento vão ser destituídos. E hoje estão a fazer das suas. Governadores não têm poder nenhum aqui na Zambésia. Alguém que me diga, de tudo, é pena que não está cá, eu não sei por que não vieram. Não sei por que não vieram. E podem fazer chegar essa minha mensagem. Procurei por eles, não apareceram. E eu, como já estagiei a ser perseguido, coisa chama esquadrões de morte, não tenho medo de falar a verdade. Tudo que prometeu o candidato Augusto Pimato, que é atual governador, na sua campanha, ainda não fez nada. A estrada para Mopeia, estamos a falar Murumbala, não está asfaltada. Nós chamamos para a Assembleia Provincial, queremos estradas asfaltadas. A resposta foi, chame Anne, porque eu estou cansado de lamber osso. Ele é que lambe a carne. Isto falado, Pio mandou o pódio. Está cansado de comer osso. Há quem come a carne. Então, aquela expressão que ele tirou é a mesma que está nos distritos. Os distritos estão a andar sob a instrução desses critérios. Então, vamos viabilizar as eleições distritais. Este é o assunto que eu tinha por dizer. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Coutinho. Temos mais intervenções. Pedimos que sejam também concisos. Expressem a sua opinião, mas respeitando um pouco o tempo. Temos aí a expressão de tempo. Uma intervenção, e o nome e a organização que representa. Bom dia. Obrigado. Sou Ricardo Ravolta. Venho em nome da Universidade de Ngungu e desde já permitam-me que, em nome da Universidade que represento e em meu nome pessoal, agradecer pelo convite e pela oportunidade que nos dão de expressar o nosso sentimento relativamente a esta matéria. Mas o que vou dizer aqui não vincula a Universidade de Ngungu, portanto, resulta do meu pensamento pessoal e, sobretudo, do trabalho de investigação que tenho vindo a fazer nos últimos 7 anos. Eu trabalho sobre questões da partilha do poder e suas implicações para a paz em sociedades que passaram por conflitos violentos. Então, em primeiro lugar, devo dizer que colocar a realização das eleições na dependência financeira e do democraticamente possível é de veras problemático por 3 razões básicas. Primeiro, a semelhança do que foi aqui dito pelos se é viável ou não este processo de descentralização. Pelo contrário, os problemas levantados por esses estudos incidem sobre a economia política desse processo. E nesse debate sobre a economia política do processo de descentralização, a questão não é que não há dinheiro. Há sim dinheiro, mas como é que este dinheiro é distribuído pelas diferentes unidades territoriais desse país, sejam as descentralizadas e as não descentralizadas. Por quê? A economia
suporta o Estado moçambicano vem destas unidades territoriais. Os recursos do solo e do subsolo encontram-se nas diferentes unidades territoriais. É de lá onde se extraem esses recursos, é de lá onde se captam as mais-valias que alimentam o Estado Central. E a função da política é, naturalmente, fazer a redistribuição destes recursos. Então, este aqui é o problema central. E, provavelmente, o nosso debate não deveria ser se é viável ou não. É como nós repensamos a economia política do processo de digitalização, de forma que este mesmo processo não tenha problemas, não tenha as patologias todas que aqui foram e estão sendo identificadas pelos estudos já realizados. E vem daí o segundo problema. Qual é a nossa concepção de descentralização como país, como Estado? Se você tem a descentralização como um instrumento para resolver o problema dos políticos, tudo bem. E daí vem o problema a seguir. Quem fica com o quê? E não quem faz o quê? Então, se é quem fica com o quê? A descentralização é uma espécie, como se suele dizer, job for the boys, né? Trabalho para as pessoas. Então, uns, porque não querem partilhar o poder, vão dizer que não é viável. Outros, porque querem comer a partir de baixo, porque não têm a possibilidade de comer a partir de cima, vão dizer que não, é viável. Mas, ao fim e ao cabo, a descentralização é para resolver problemas das elites políticas e militares, e não justamente daquele que é o destinatário final desse processo, que é o povo. E o terceiro aspecto é que, se a descentralização fosse concebida como um mecanismo para corrigir as desigualdades sociais nesse país, e que não são um problema recente, as desigualdades sociais são resultado do capitalismo colonial dos finais do século XIX. Nem o sistema capitalista colonial, nem o Estado pós-colonial desenharam políticas públicas para produzir desenvolvimento em todo o campo desse projeto político que se chama desenvolvimento. Então, a descentralização, acompanhada por esta economia política que aqui faço referência, seria uma possibilidade e uma oportunidade de corrigir este problema das assimetrias regionais. A descentralização não é só uma questão psicológica. Bom, as nossas gentes estão representadas ou estão a dirigir, mas também é uma questão de índole material. É uma questão da produção do desenvolvimento. Se nós concebermos a descentralização neste sentido, e eventualmente não estaríamos aqui a discutir sobre a viabilidade ou não, porque também é um problema tremendo de coerência. Qual dos distritos que foi elevado a esta categoria, a partir de 2012, apresentava condições para de facto ser distrito? E não se discutiu se era viável ou não elevar Derre, elevar a vila de Luambo, Bajó, aliás, no levava a distrito. Nenhum deles tinha condições para ser distrito. Mas não se discutiu. Ou seja, aprendemos a construir o distrito com base nas mínimas condições que lá haviam. Então não vejo problema nenhum que as eleições distritais possam ser realizadas, exceto se continuarmos a concebê-las como jobs for the boys. Se não for trabalho, é sim viável. E aproveitamos só para terminar a questão que o professor, permita-me chamar de professor, já conversamos de algum lugar, conheço a sua história, o exemplo de Portugal. Há variações em que o exercício dessa atividade de ser vereador é um ato voluntário. Não há nenhum subsídio, não há nenhum salário que indivíduo é pago por ser vereador. Mas as pessoas estão lá voluntariamente a trabalhar. Então, se nós também tivermos considerado a descentralização nossa com base nesse modelo,
Então, gostaríamos de discutir sobre a viabilidade. A nossa viabilidade é em função dos salários estupendos, entre aspas, que esses indivíduos vão ter. Então, vamos nos concentrar na economia política da desintegração. Para mim, este devia ser o foco do debate. O que deve ser captado para ficar no local e ser investido na produção do desenvolvimento. Muito obrigado. Muito obrigado. Peço mais uma intervenção. Temos ali uma mão levantada. Diga o nome e a organização que representa. Bom dia a todos. Prefiro, sinto-me mais confortável com microfones. No âmbito do que está cá a se dizer, eu gostaria primeiro de referir que, primeiro, para haver uma viabilidade, depende daquilo que nós chamamos de fatores políticos. Então, nós temos que ter em conta de que, uma vez que a Constituição... Desculpa. Eu repito assim, exatamente, por isso que pedi desculpa. Sim, respondo-me pelo nome de Antônio Juvencio, sou estudante da Universidade Católica de Moçambique, estou a fazer 3º ano no curso de Direito. Então, venho cá falar pelo meu nome mesmo, não pelo nome da universidade. Então, aquilo que eu estava há pouco tempo a referir, eu dizia que quando estamos a falar da questão da viabilidade, depende daquilo que são fatores políticos. Então, uma vez que já se fez a proposta de lei e esta lei foi devidamente também aprovada, não há necessidade de, porventura, sair uma outra expressão a dizer que não é possível, porque não existem condições para se fazer essas eleições distritais. Então, eu gostaria também de referir que nós não podemos nos acomodar na ideia de que nesta ideologia da falta das condições, porque condições existem. Aqui o que nós temos que entender é que não sabemos em que sentido está-se a falar dessas condições que não são possíveis, que não existem. Mas, porventura, temos que saber que um país não se desenvolve tendo condições. É preciso criar aquilo que chamamos de pequenas condições para poder desenvolver um país. Não esperamos de ter condições depois para desenvolver um país. Então, eu aqui aceito a ideia de que essas eleições devam se realizar porque são viáveis, e eu também tenho outro aspecto que achei mais importante, dizer que quando se faz alguma coisa, toda a gente sabe aonde quer chegar. Então, existe aqui aquilo que nós chamamos de um benefício para as duas partes. A parte que querem que aconteça e a parte que não quer que esse feito que aconteça. Então, para dizer que se existe um benefício, então os dois querem se beneficiar de uma e a outra parte. Então, sendo assim, nós vamos nos confortar com a ideia de que temos que realizar aquilo que já foi previsto 5 anos antes. Então, não podemos aqui, porventura, dizer que não existem condições para a realização dessas eleições, uma vez sabendo que isto foi tratado desde há muito tempo. Então, é para dizer, para não fugir com as ideias que foram cá deixadas, e referir também que essas eleições distritais vão beneficiar Moçambique porque elas trazem vários benefícios. Eu vou aqui apontar uma delas, que é a questão da descentralização do poder e a participação, a participação direta da população de escolher os seus representantes locais. E também vem garantir aquilo que é a contribuição para uma governação democrática e inclusiva em Moçambique. Irei parar por aqui e dar espaço aos demais. Muito obrigado. Pedimos mais uma intervenção. Aqui tenho a indicação de Dionísio Graciano, que deu a palavra. Bom dia a todos e a todas. Sou Dionísio Graciano. Estou a representar a República e a família da Civil. Para organizar assim,
pela sua virtude em criar esse debate, tendo em conta que é daqui onde aprendemos, é onde adquirimos vários conhecimentos. Primeiro, a minha análise cinge-se basicamente nesse processo pela fragilidade institucional da Assembleia da República. Por quê? Temos deputados que representam um povo. Daí que, nesse âmbito das demais leis que o país tem criado, poucas vezes, ou seja, nota-se ausência de forma efetiva em representação do povo no qual ele está representando a Assembleia da República. Então, não justifica. Temos um deputado da Assembleia da República que não se identifica com a população a que ela representa. Se foi a perceber a experiência do pacote da descentralização ao nível da província, alguns colegas do qual não se deram apresentar. Neste momento, há grande fragilidade de implementação das mesmas reformas, seja para o CEP, que é o Conselho Executivo, e seja para a Secretaria do Estado. Daí que, tendo essa figura de um provincial, que até hoje não estão a trazer aquilo que deveria ser a referência deste pacote, daí que há uma necessidade que também as instituições de ensino superior apresentem seus estudos, e não só, por exemplo, a sociedade civil. Porque eu fico infeliz, uma instituição de ensino superior cá na província de Zambésia, e nós não conseguimos citar em vários foros que nós participamos. O que é que estão a fazer? Então, daí que também essa é uma outra fragilidade do nosso ensino superior nas províncias, assim como no país. Automaticamente, sim, percebemos o estudo que se faz, assim como as outras organizações. Então, é aqui onde queremos avaliar os papéis do deputado da Assembleia da República, membro da Assembleia Provincial, Assembleia Municipal, são esses que representam a população no âmbito do pacote da descentralização. Então, aqui é assim, tudo bem. Temos um membro da Assembleia que identifica com a causa da população, que identifica com o bem-estar dos governos descentralizados e não interesses políticos, automaticamente. Porque se vamos para as comunidades, basicamente ainda continuam com um nível de vulnerabilidade extremo, desde a concepção do Papa, na altura do qual tínhamos o plano de ação, até hoje temos os mesmos indicadores. O que está acontecendo nesse preciso momento? Daí que há uma necessidade que a gestão do ensino superior comece a trazer informações de base e não de interesses políticos, automaticamente. Então, este para mim é um estudo, não vou dizer que estou a favor, nem estou contra, mas é uma questão de termos mais reflexão, mais estudos para trazer a realidade. Para nós, afinal de contas, seria uma referência, mas nesse momento, nenhum exercício do pacote da descentralização é referência. Porque nós vamos para os dois órgãos e encontramos pessoas que não estão a trabalhar, são funcionários que não estão a trabalhar. Então, o que é que nós vamos capitalizar? Automaticamente, este é o desafio que eu quero que a CIP não pare por aqui, assim como também a Comissão de Ensino Superior, claro, referenciou ao Dr. Raboco, pelo qual tem apresentado vários debates, mas também desafio como ao professor, como intelectual, que busque a virtude intelectual, que é ter o conhecimento das comunidades que não são letrados, mas também ter o conhecimento das pessoas que são letradas, que constitui virtude intelectual, sobre reconhecer essas capacidades com a qual nós precisamos de defender e discutir pelo bem-estar deste país e, em particular, da província de Zambésia. Obrigado. Muito obrigado por estar temos mais intervenções, nós ainda temos aqui uma mão levantada. Diga seu nome e a Bom dia, eu chamo-me Fernando Silva, tenho a representação do Conselho da Cidade de Belém, mas gostaria de deixar uma opinião pessoal
sobre o assunto. De princípio, fazendo uma análise do que é, o que foi o nosso governo, o que é o nosso governo, fica muito difícil pensarmos em processos de descentralização. O que quero me referir é que estamos há 40 anos, mais de 40 anos, com o mesmo Estado, com o mesmo governo, e este governo, em 2016, primeiro pensou em descentralizar o ensino primário, ou educação primária e saúde primária. Se olharmos quantos anos já leva, esta descentralização continua concentrada. Quais são esses motivos que levaram a fazer isso? Por quê? Acho que devemos começar a puxar esses assuntos pequenos e não um bolo grande como esta da descentralização distritais. Não temos recursos financeiros, não temos recursos patrimoniais, não temos outros recursos humanos em termos de educação e saúde. Esses recursos existem. O que é que leva a este governo a não fazer a entrega desses serviços às autoridades locais? Esse é um ponto de vista. Podemos puxar um outro ponto, que é, exatamente agora, voltar ao foco, que é em relação aos distritos, dizer que não há nenhum interesse do governo central em fazer essa distribuição de recursos ao poder local. Por quê? Aí, muitos vão perder o seu poder de estabilidade, outros poderão perder recursos que possuem dentro dos espaços onde pensam que ainda exploram, e também a própria segurança do Estado fica em risco, porque esse processo de transparência pode ser muito perigosa para esses membros. Para esse Estado que concentra 40 anos de Estado sem alternância, volto aqui a frisar, porque que nós podemos olhar na proposta das províncias, nas eleições provinciais, a Frelimo, o governo capturou todas as províncias. Como é que podemos refletir sobre a qualidade desse processo de eleições para os governadores? E automaticamente propõe a figura do chefe de Estado, ou do representante de Estado. Se caso a oposição ficasse com qualquer uma das províncias, não teria o poder e o domínio de governar a província. Todo o processo, todos os governos autoritários têm este problema, se olharmos uma primeira. Não vão abrir mão para isso. O que vai trazer isto pode trazer consequências drásticas para o país. Quero dizer, já começamos a perceber certas manifestações, já acabamos a perceber certas greves em instituições, já conseguimos perceber certas revoltas institucionais, e que quem tem que estar na instituição tem que ser exatamente alguém de inteira confiança daquele partido. Então, é mais ou menos, eu deixo isso aqui, porque os outros já arrebentaram tudo o que podiam falar, mas era só para ajudar a reflexão dos colegas que já arrebentaram. Muito obrigado. Muito obrigado. Temos algumas intervenções. Aqui tinha a indicação da Shirley. Shirley pediu para intervir. Shirley, pode deixar ficar a sua opinião. Diga o nome da instituição ou organização que representa. Bom dia, estou a Shirley Patrimá, estou estudante do terceiro ano da
Universidade Católica de Moçambique, Faculdade de Ciências Sociais e Políticas. Não querendo fugir muito do que já foi dito aqui, quero acreditar que para, antes da Assembleia da República colocar na Constituição da República que ocorria eleições distritais no ano 2024, se fez um plano de 5 anos. Um plano de 5 anos para saber quais seriam as condições desde o ano 2018 até o ano 2024. E não é justo que hoje, justo no ano 2023, diga-se que não há condições. Uma condição que foi já feita ou planificada em 2018. Eles colocaram na Constituição porque viram que sim, haveria condições para se realizar estas eleições. Por que iam realizar essas eleições? Porque as eleições são viáveis sim. Como diz o artigo 267 da Constituição da República, descentralização. O que é descentralização? Qual é o objetivo da descentralização? O objetivo da descentralização é para que o próprio cidadão possa escolher as pessoas para resolver os seus problemas da comunidade. Então não é justo que se tire depois de 5 anos, já aprovado, lançado, atualizado. Essa Constituição é uma Constituição atualizada. Eles escreveram, eles aceitaram, assinaram, depois publicaram. Não foi só uma pessoa que pensou, escreveu e entregou. Então, que estas eleições possam sim ocorrer, para que nós, como povo, como cidadãos, possamos sim usufruir daquilo que são os nossos direitos. Nós queremos sim escolher, para que escolher alguém que possa sim resolver os nossos conflitos. Então, não é justo tirar. Não fugindo sim, essas eleições devem ocorrer, porque a Constituição da República é uma lei mãe, é a lei básica. Se o Estado é laico e a soberania reside no povo, então onde está essa soberania? Em que povo reside? O povo de cima? A Assembleia da República? O presidente? Não. O povo somos todos nós. Estamos aqui neste país. Então, se a soberania reside no povo, as eleições devem ocorrer. Obrigada. Bom dia, respondo pelo nome do Pedro Modesto. Sou estudante do 4º ano da Universidade Católica de Moçambique. Não querendo fugir do que já foi dito aqui, também só para acrescentar o que a Shirley disse. Bom, o presidente da República mesmo disse que é preciso pensar sobre a viabilidade das eleições distritais. Bom, eu pessoalmente não entendo por que nós devemos pensar, o que nós temos que pensar para que as eleições sejam realizadas. O que falta para essas eleições serem realizadas? E por outra, dizem que não há condições para que as próprias eleições sejam realizadas. Aqui já foi perguntado muitas das vezes quais é que são essas condições que impedem que as eleições sejam realizadas. Queremos saber quais é que são essas condições que impedem que as eleições sejam realizadas. E por outra, queria saber o que realmente se deve pensar para a realização das próprias eleições distritais. Obrigada. Bom dia a todos. Respondo pelo nome do Naide Jesus Benedito. Sou estudante do 3º ano de curso de Direito da Faculdade de Ciências Sociais e Políticas, a UCM. Bom, como já acabaram de dizer aqui alguns colegas, não deve fugir muito do que relativamente está a tratar, que é a questão da viabilidade das eleições distritais de Moçambique. Dizer que sou também, ou compartilho também daquele que é o pensamento
do Dr. Betinho, quando referia-se às condições. Dizem que não há condições necessárias para que se possa realizar as eleições. Então, a questão pertinente mesmo é, como dizia a colega agora, quais são essas condições que não existem, uma vez que o acordo já foi assinado já há 5 anos atrás. Tem-se que, no momento em que se assinava este acordo, eles tinham conhecimento, como disse a colega Shirley, que talvez existia um plano. Então, como é que só hoje, faltando apenas quase 1 ano para se realizar as eleições, o Estado ou o Governo vem dizer que não existem condições? Quais condições são estas? Então, cá para mim, na minha opinião pessoal, isto nada mais é do que uma cortina de fumaça do próprio Governo, porque eles sabem que, existindo administradores, por exemplo, distritais, os da elite política, não sei se posso assim dizer, os governadores perderão peso. Então, para não ter que prolongar muito o meu discurso, dizer que também estou da opinião que as eleições devem ser realizadas. Isto porque temos o artigo 2 da Constituição da República, no seu número 1, que estatui que a soberania reside no povo. Então, se a soberania de fato reside no povo, que seja feita aquela que é a vontade do povo. E o número 3 do mesmo artigo 2 vem estatuir que o Estado subordina-se à Constituição e funda-se na legalidade. Então, para dizer que o Estado deve estar sujeito ao que está na Constituição. Vou também, só para frisar, como dizia, penso que o doutor que deu as notas introdutórias, que o grande erro foi terem colocado datas na Constituição. Então, uma vez que se foi colocado na Constituição e aprovou-se que devem ser realizadas, de fato, as eleições devem acontecer. Muito obrigado. Muito obrigado. Vimos a intervenção da Neuza. Neuza, e para a instituição ou a seleção Bom dia, sou a Neuza Maurício. Vim aqui a um convite especial, não sou representante de nenhuma organização de instituição. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer o seguinte: nós, desde 2019, temos nas províncias as secretarias de Estado. A criação das secretarias de Estado foi algo programado pelo governo, sem consulta, como está a acontecer agora para as eleições distritais. A minha questão é: quais foram as condições reunidas para a criação da Secretaria de Estado? Será que essas condições que existiam em 2019 não existem agora para a criação ou para a realização das eleições de 2024? Ora, vejamos, nós não tínhamos a Secretaria de Estado, mas já temos os administradores distritais. Eles têm lá as suas normas, têm as suas competências, e já vêm exercendo essas funções desde muito. E as secretarias de Estado já não. Quando criaram as secretarias de Estado, ou melhor, eu entendi que era uma forma de inviabilizar os governadores provinciais, porque foi o momento em que existiram seriam realizadas as primeiras eleições dos governadores provinciais. As secretarias de Estado não foram uma forma, ou melhor, não foi o consenso de todos os partidos políticos, mas sim de uma camada. Vamos dizer, foi uma criação da Frelimo. É como se dissesse, se vão eleger os governadores, imaginemos que a gente perca 5 províncias para a oposição, para a Renamo, para a MDM, para outro partido. E nós não teremos ninguém a dirigir aquelas províncias. Então não temos como extrair recursos daquela província sem necessariamente pagar os impostos necessários. Razão pela qual tiraram todos os poderes do governador e deram ao secretário de Estado. Nós aqui na Zambésia, em especial, nós vimos a luta que acontecia entre o governador Filmate e a secretária de Estado Judite Mussaco. Porque o que Filmate fazia, tudo foi retirado. Quem fazia era Mussaco. Então, eles criaram sem consentimento, sem consulta, e o mesmo ficou encascado. E os administradores distritais aqui na Zambésia, eu já estou aqui na Zambésia desde 2009,
na verdade, eu nunca vi o que uma administradora aqui faz. Tirando, ou melhor, exceto questões de educação. A administradora está lá para nomear ou diretor da escola, ou está lá para fazer alguma coisa, ou mesmo uma pequena coisa insignificante que é tirar alunos da escola porque tem que receber presidente, tem que receber alguém no aeroporto. Não é justo. O governador, ou melhor, o administrador, como já disse o colega Abrão, o administrador está simplesmente para seguir ordens superiores. Aqui nessa mesa saem muitos recursos, mas com a competência do administrador não pagam impostos. Saem várias coisas, não só aqui nessa mesa. Outra coisa que me fez despertar é a situação que está, os ataques que estão em Cabo Delgado. Lá naqueles distritos não tem administrador. Um administrador não é polícia, mas é responsável para garantir a segurança daquele distrito. Será que quando começaram a haver movimentações, o administrador não notou? Não notou. Mas simplesmente tem ordens superiores. A população já despertou que o administrador não faz nada. Então, por mim, eu acho que deviam extinguir as secretarias de Estado, porque vieram para tirar muitos recursos. O secretário de Estado tem muito mais regalias que um administrador. Que tirassem a secretaria de Estado, mantivessem o governador como era até 2018, e os mesmos recursos que usaram para criar a secretaria de Estado em um ano, pode-se muito bem aplicar para as eleições distritais. Até porque as eleições distritais não vão levar muito dinheiro, porque o administrador já tem casa, o administrador já tem gabinete, o administrador já tem o seu elenco, mas a secretaria de Estado não tinha nada. Tiraram o edifício que era das obras públicas e foram secretário de Estado. Tiveram que criar uma comissão de quase 20, 30 pessoas. Veículos, morada, tudo mais. Foi dinheiro, saiu de onde? Do cofre do Estado. Mas agora que é para um bem que não só vai beneficiar uma pequenina camada que nem sequer é um terço da população moçambicana, não há condições. Nós não podemos ser cegos. Estamos a ver, nós é que devemos ser os primeiros a mudar isso. Então, se há viabilidade para a realização das eleições, claro que é. Recursos existem? Existem. Recursos humanos é o que temos de mais em Moçambique. Muito obrigada. Muito obrigado por ter vindo, jornalista. Temos aqui a direção de Maria Soares. Maria Soares, da palavra. Bom dia, eu sou Maria Helena Soares, estudante de Direito do terceiro ano da Faculdade de Ciências Econômicas do CM. Eu não deixo ficar a minha ideia, não vou falar muito, que praticamente, com base naquilo que foi dito aqui, que foi o Presidente da República que várias vezes repetiu que devêssemos pensar sobre a necessidade ou a viabilidade das eleições distritais, temos também que ter em mente que é o mesmo Presidente da República que há alguns meses atrás também pensou em alterar a Constituição para um terceiro mandato. Então, primeiro e terceiro mandato, agora a viabilidade das eleições. Então, estamos a sair daquilo que é uma regra constitucional. Já falou-se aqui, o artigo 2 da Constituição, o número 3, o Estado subordina-se à Constituição. Vou falar sem microfone. O Estado subordina-se à Constituição. Mas também, em contrapartida, o Estado é esse que está a tentar desviar-se da Constituição. Então, a CNM vem exatamente para limitar o poder. A CNM vem exatamente para limitar o poder do Estado, mas estão a tentar ter benefícios próprios, seja o Presidente da República, seja o partido, nesse caso o Partido do Poder, o Partido do Poder. Então temos que pensar também desse ponto de vista. A partir do momento que o Estado
tenta mudar a Constituição uma vez, já que essa é a segunda tentativa, pode haver uma terceira, assim como a quarta, temos que ter em mente que estaremos a sair daquilo que é uma democracia e passar a uma tirania. Então, isso não pode acontecer. Então, as eleições distritais, segundo o meu ponto de vista, tem que acontecer sim. Obrigada. Obrigado, Maria Soares. Aqui a indicação de que o senhor Manuel terá pedido a palavra. Podemos avançar, depois vamos para o segundo mandato. Diga o nome e a organização que representa. Muito obrigado. Bom dia. Se quiser eu cessar o microfone. Chamo-me Gaudêncio Material. Venho representar a Faculdade de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Católica. Desde já, gostaria de agradecer em nome da Faculdade de Ciências Sociais e Políticas, em nome do meu diretor, o professor Dr. Lino Samuel, pelo convite formulado. Estamos aqui com nossos estudantes que vejo que estão a participar com muita euforia. São praticamente todos eles da área de Direito. Eu vou intervir para também dar o meu contributo, não em nome da universidade, mas vou usando daquilo que os Estados democráticos proporcionam aos cidadãos, usar da minha liberdade para formular algum juízo em relação à matéria em apreço. Eu tenho a vantagem de não ser da área de direito, porque eu não tenho muito medo de questões que têm a ver com a mudança na lei. Ser leigo parece-me que facilmente eu posso ceder, porque não entendo muito de direito. Mas o que eu quero dizer é que refletir sobre a viabilidade ou não das eleições, acho que tem que passar por aquilo que deve ser o efeito também das eleições. Porque quando acontecem as eleições, segue-se a governação. E a governação espera-se que ela tenha um bom efeito sobre a vida dos cidadãos. E porque é assim, também temos que olhar para a estrutura desse governo distrital que será eleito. É aí onde reside a minha dificuldade. Quero discutir sobre algo de que não sei exatamente. Qual vai ser a estrutura desse governo? Será que há de ser igual à estrutura do governo descentralizado, provincial? Se vai ser assim, eu acho que precisamos de refletir um pouco mais. Porque nós tivemos uma experiência, e ouvi, por acaso, nas intervenções dos que me antecederam, que até agora há dificuldades. E as dificuldades surgem porque existem duas máquinas na estrutura parlamentar. E então, sob o meu ponto de vista, se a estrutura for a mesma, podemos antever uma governação saída dessas eleições distritais e não há de beneficiar ao cidadão, porque os recursos vão simplesmente ser usados para sustentar a máquina e o cidadão não vai beneficiar dessa governação. Daí que eu chamaria a atenção para uma reflexão. Agora, se vai ser uma outra estrutura mais simples, e até agora não sei se
se discutiu sobre essa estrutura, aí talvez pode-se começar a falar na viabilidade. Portanto, eu coloco aqui ao debate sobre se nós estamos a falar da viabilidade de eleições que vão eleger um governo distrital com uma estrutura similar a esta da governação provincial. Então, naturalmente, temos que refletir e parece não ser viável. Mas se há uma estrutura mais simples, talvez aí sim podemos começar a pensar que é possível que seja viável. Então, eu levantei-me na verdade para criar um espaço de debate, percebi que nós nas pesquisas qualitativas falamos de levantamento de dados que acaba criando, digamos, saturação. Nós falamos de saturação quando aqueles que nós queremos ouvir sobre uma dada opinião começam a dizer a mesma coisa. Então, levantei-me mesmo para que comece a existir vozes diferentes, para que o resultado possa ser mais rico. É mesmo essa intenção que me fez levantar. Muito obrigado. Obrigado, professor Gaudêncio. Vou pedir agora a intervenção do professor Manuel. E no final, esta última, porque já estamos mesmo a caminhar para a reta final do debate. Senhor Gaudêncio, peço para que se não, senhor Manuel, peço para que seja conciso. Muito obrigado pelas palavras, também agradecendo que foi o programa. É uma questão. Sou Manuel Antônio José e venho da Assembleia Municipal, mas a minha participação aqui é como cidadão, não como presidente da Assembleia Municipal. Talvez seja melhor assim. É uma questão pedagógica. Se considerarmos que a pedagogia é uma ciência de educação, sendo muito discutível, todavia a opção comum, porque esta figura que agora está a discutir resulta do entendimento de um ato político. E não vejo qual é a razão, depois de ter sido esse ato político validado na conformidade da Constituição da República. Ele já está na Constituição da República. Do ato político para a Constituição da República. É uma questão pedagógica. As pessoas têm que entender isso. Porque o que está a aparecer agora é apenas para desvirtuar o sentido das coisas. O que já foi formulado no ato político. A nossa Assembleia da República, de resto, não cabe anular a declaração. Declarar inconstitucionalidade deste ato político. Não pode fazer isso. Ou juridicamente inexistente. O ato político apenas pode discutir com tudo o que isso significa do regime democrático e pluralista em que nós estamos neste momento. Porque se formos na onda de que não haja eleições distritais, significa que vai anular aquele ato político. Vai trazer desconforto para o país. E não é bom se
sempre que o governo pensa que tem que modificar a seu bel prazer, modificar a Constituição da República, isso cria e traz o incumprimento de outros preceitos que aqui já foram citados. Porque, de facto, a soberania reside no povo. Se assim é, temos que respeitar escrupulosamente. Escrupulosamente tem que ser respeitada a Constituição da República. E a minha opinião modesta, agradecendo a CIP, que tome nota e que haja, de facto, sejamos fortes para que haja eleições distritais. Há condições lá. Em todos os distritos do país há condições. Edifícios imponentes estão lá. Tem tudo. Simplesmente o figurinho é que vai mudar. Já não é nomeado pelo governo, mas sim eleito pelo povo. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Agradeço também a todos os que interviram neste debate. Agradeço pelas opiniões que deixaram aqui ficar. Neste momento, eu gostaria de convidar o Dr. Baltazar para tecer as notas de conclusão deste debate bastante frutífero. E depois da intervenção do Dr. Baltazar Rafael, nós temos aí um lanche disponível. E, sem mais delongas, Dr. Baltazar, tenha bondade. Mais uma vez, muito obrigado. Agradecer primeiro ao professor Rabu por ter me elevado também à categoria de professor, ainda não sou. Gosto muito de ver as suas intervenções também pela televisão. Eu ontem vi uma notícia muito triste, quando ia para o serviço, na rádio, na RDPA, que dizia que Moçambique é um país, em África, é o país onde existe maior desigualdade de rendimento. É que os ricos recebem 200 vezes mais do que os pobres. Isto é um problema grave de desigualdade. E quando perguntamos quem são esses ricos que recebem 200 vezes mais, é um punhado de pessoas que detêm poder político e econômico, portanto, é Moçambique. Mas a gente tem que perguntar depois, esses recursos de onde vêm? A propósito de uma intervenção que surgiu aqui. São os recursos que são explorados nas províncias, são os recursos que são explorados nos distritos, que vão enriquecer, portanto, um punhado de pessoas. Esta questão da descentralização, eu penso que de alguma forma ela ajuda de facto a diminuir esse tipo de assimetrias que existem, em que nós recebemos tudo que é informação a partir de Maputo. E depois aqui, como disse também alguém, somos puros receptores. O administrador é um puro receptor que depois faz a distribuição desta informação que recebe do Maputo para cá. Então, eu não quero tomar posição neste momento se sou a favor ou se sou contra a realização das eleições. Não temos uma unanimidade aqui quase, em Quilimane, que todos estão a favor da realização das eleições, portanto, distritais. Mas de onde vem, da beira, já havia posições também dissonantes, umas a favor e outras contra este princípio. Isto é importante e é bom que haja posições divergentes, porque é a partir daqui que nós vamos construir consensos. Ora, o que nós viemos cá fazer, de facto, é vos ouvir. E, depois de vos ouvir, vamos levar aquilo que são as vossas contribuições
para lá onde dizem que é a Casa do Povo, na Assembleia da República, que é onde vai se discutir este pacote, portanto, esta possibilidade de adiamento ou não das eleições. Então, nós não podemos estar aqui, ao mesmo tempo, dar opiniões sobre o assunto. Viemos mesmo a escutar aquilo que são os vossos posicionamentos e depois procurar dar o devido encaminhamento. E reparem um pouco esta situação. Ouvir nas Américas para depois ir deixar essa informação ou partilhar essa informação em Maputo. Será que ao nível das Américas não podiam existir órgãos já, portanto, preparados também para receber esta informação e não esperarmos para receber a mesma ao nível de Maputo? E é este ponto que a gente sempre vai dizer. Não elegemos deputado nenhum que está na Assembleia da República. Elegemos um partido, elegemos uma lista que nos foi apresentada, e se calhar a gente nem conhece aquele indivíduo, nunca apareceu na nossa zona, nunca apareceu no nosso distrito, mas ele diz que é nosso representante. E nem temos como abordar essa pessoa porque não conhecemos, nunca lhe vimos ali no distrito, simplesmente está circulado numa lista em que todos temos que ir lá votar. Então, eu penso que, de fato, temos que continuar a debater este assunto. Não vou fazer profecias aqui, tenho também o meu pensamento sobre este processo, se o mesmo vai acontecer ou não, já tenho um juízo formado, mas penso que temos que continuar a debater. Estamos aqui com organizações da sociedade civil. Ainda ontem ouvi alguém dizer que as organizações da sociedade civil são um complemento daquilo que é a atividade do governo. Não tenho o mesmo entendimento, penso que a sociedade civil não complementa aquilo que o governo faz, mas é um grupo de pressão para que o governo de um determinado país exerça de fato aquilo que são as suas competências governativas com a eficácia que é necessária e não complementar. Se o governo não consegue fazer hospital num distrito porque é distante, eu, sociedade civil, vou complementar. Não me parece que essa seja a função das organizações da sociedade civil. Portanto, temos que agir todos como grupos de pressão para obrigar, para levar o nosso governo a fazer as alterações que nós, como alguém também falou aqui de soberania, como povo soberano, achamos que são essas alterações, achamos que são esses posicionamentos que nos podem conduzir a uma boa governação e a melhorar o nível de vida de cada um de nós que está aqui e todos os moçambicanos que estão lá fora. Então, mais uma vez, muito obrigado pelas vossas contribuições. A nossa tarefa agora é de pegar nestas contribuições, compilar tanto e levar para aqueles que são os órgãos decisores. Obrigado.